O que caracteriza uma pessoa com deficiência? Dentre as muitas definições que possam existir, destaca-se aqui a trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146/2015, que expressa no artigo 2º: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e a igualdade de condições com as demais pessoas. Brasil 2015. Pessoas com deficiência não são iguais umas às outras no que se refere às características pessoais. Pessoas com a mesma deficiência certamente apresentarão necessidades em comum, mas também não são completamente iguais nesse aspecto. As pessoas que vivem uma deficiência não denominam os recursos e estratégias próprios para a inclusão de pessoas com outra deficiência, a menos que tenham aprendido a manejá-los por alguma circunstância. Assim, é comum que cegos não saibam libras e surdos não saibam braille. Semelhantemente, recursos e estratégias eficazes para a inclusão de pessoas com um tipo de deficiência não funcionam para outro tipo. Cada deficiência, conforme a sua natureza, vai demandar ações, estratégias e recursos diferenciados. Da mesma forma, entre indivíduos com o mesmo tipo de deficiência, alguns recursos demandados serão diferenciados. Exemplo: materiais de leitura em tipos ampliados não são úteis para pessoas cegas, mas sim aquelas que têm baixa visão. O debate sobre a inserção PCD e diversidade no trabalho está intimamente ligado à discussão em voga nos âmbitos empresariais, políticos e acadêmicos relativa à responsabilidade social empresarial, RSE. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência PCD foram vistas como objeto de caridade e filantropia, por ignorância, preconceito e medo. As sociedades evitavam o contato e bloqueavam o seu trabalho. Historicamente, a deficiência foi definida a partir do modelo médico que enfatiza as características biológicas do indivíduo e sua incapacidade de exercer um conjunto de funções e tarefas. Nesse contexto, a escolha daqueles que podem participar de maneira plena da sociedade é tomada a partir desses atributos biológicos. A ONU assegura que as pessoas portadoras de deficiência têm direitos inerentes a todo e qualquer ser humano a ser respeitado, sejam quais forem seus antecedentes, natureza e severidade de sua deficiência. Elas têm os mesmos direitos que os outros indivíduos da mesma idade, fato que implica desfrutar de vida decente tão normal quanto possível. A ONU decidiu em Assembleia Geral, consciente com os Estados-membros assumiram, em virtude da Carta das Nações Unidas, em obter meios em conjunto ou separadamente para cooperar com a Organização das Nações Unidas a fim de promover níveis de vida mais elevados, trabalho permanente para todos, condições de progresso, desenvolvimento econômico e social. Proclama o presidente a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e solicita que se adotem medidas em planos nacionais e internacionais para que esta sirva de base e referência comum para apoio e proteção dos direitos. Os diferentes paradigmas e de nomenclaturas do PCD. A Lei 8.213/91 prevê as disposições relativas ao plano de benefícios da Previdência Social, porém, dispõe sobre as outras providências concernentes aos direitos da pessoa com deficiência em relação ao trabalho. Em seu artigo 39, a lei especifica a habilitação e a reabilitação profissional e social para proporcionar os meios para a reeducação e educação, de readaptação e adaptação profissional e social para as pessoas incapacitadas parcial ou totalmente para o trabalho e as pessoas com deficiência PCD. Por isso, ela ficou conhecida como a Lei de Cotas para Deficientes. O conjunto de leis reafirma que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as outras pessoas e que esses direitos, inclusive o direito de não serem submetidas à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano. Ministério Público do Trabalho e Emprego do Brasil, 2007. O conjunto de leis reafirma que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as outras pessoas e que esses direitos, inclusive o direito de não serem submetidas à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano. Com a legislação Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989,
dispõe o apoio de pessoa com deficiência sob sua integração social. Todas as pessoas com deficiência terão os mesmos direitos constitucionais de igualdade de pessoa humana. Os desafios da inserção no mercado de trabalho são inúmeros, devido aos vários tipos de deficiência. Leis de cotas de acessibilidade são fundamentais na inclusão no mercado de trabalho. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o seu artigo 5º traz a igualdade entre todos os cidadãos brasileiros. Para o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ainda existe muita resistência acompanhada pela desinformação, preconceito, barreiras físicas e atitudinais que persistem e devem ser enfrentadas para que as pessoas com deficiências possam trabalhar. Não basta contratar e cumprir a lei, se as condições para um trabalho decente não forem garantidas. Pessoas com diferentes tipos de deficiência física podem exercer praticamente qualquer atividade profissional. Colaboradores com deficiência motora ou dificuldades de mobilidade podem exercer com perfeição funções específicas, atuando, por exemplo, como advogados, professores, artistas, atendentes, caixa, entre inúmeras outras. Por outro lado, muitos empregadores, embora não admitam, deixam de contratar pessoas portadoras de deficiência por discriminação, além da existência de uma lei que obriga a contratação de funcionários com deficiência. Há muitos mitos e preconceitos que precisam ser derrubados para mudar a postura das empresas. A inserção profissional de pessoas com deficiência nas empresas são responsabilidades práticas e caminhos. No artigo de Carvalho e Freitas, Inserção profissional de pessoas com deficiência nas empresas, responsabilidades práticas e caminho, os autores falam de uma empresa brasileira de energia elétrica que desde 2005 busca inserir pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. Ainda segundo Carvalho e Freitas, no que se refere ao marco institucional legal, o Brasil ratificou a Convenção da OIT em outubro de 1989, com a edição da Lei 7.853, Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Instituiu política de cotas empregatícias para portadores de deficiência por meio da Lei 8.112 de 1990 para o setor público e da Lei 8.213 de 1991, conhecida como a Lei de Cotas para Empresas Privadas, regulamentada apenas em 1999, por meio do Decreto 3.298. Outras regras foram definidas de lá para cá, destacando-se a Lei de Acessibilidade 10.098 de 2000 e o Decreto 5.296 de 2004, que definiu critérios mais rigorosos para a qualificação das deficiências para fins de provimento de vagas de trabalho. Embora o conjunto de leis que trata do tema contribua para os avanços em termos de inserção profissional no país, esse arcabouço não é suficiente sequer para garantir o cumprimento das cotas definidas nas leis. Existem no Brasil algumas empresas que promovem a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro. Entre elas está a Natura, a Dogracil, a Magazine Luiza, o Serasa, o Grupo Pão de Açúcar e a Citi. O site Terra cita cinco práticas das 10 melhores empresas que empregam pessoas com PCD. Primeiro, treinamento dos líderes sobre questões relacionadas à diversidade e inclusão e viés consciente. Segundo, grupos de afinidade porta-vozes dedicados. Terceiro, investimento constante em acessibilidade, tecnologia móveis e infraestrutura. 4. Busca em empresas especializadas, ONGs e parceiros para contratar pessoas com deficiência. 5. Deixam claro que nas vagas em aberto que não há discriminação nas contratações. O incremento, a comunicação, reforçando o posicionamento da empresa em relação às práticas de cultura, da diversidade e inclusão, tem ganhado força nas políticas de contratação das empresas. Mesmo assim, ainda o Brasil tem uma deficiência muito grande de empregos de acessibilidade e cabe ainda muito investimento em políticas públicas